Boa noite, hoje é terça-feira, 19 de junho. Saiba o que é notícia na região. Está preso o integrante de quadrilha responsável pelo sequestro de uma família. Os bandidos invadiram a casa de madrugada e levaram o casal como refém. Mais de 20 quilos de drogas são apreendidos no Jardim Itatinga, aqui em Campinas. 2 mulheres foram detidas. Elas são apontadas pela polícia como as responsáveis pelo tráfico na casa de prostituição. 800 famílias estão sem energia em Campinas. A empresa cortou a ligação elétrica e a prefeitura tapa os olhos para o problema. O SP Record já está no ar, seja bem-vindo a essa edição. Uma história daquelas difíceis de acreditar. Uma mulher foi assaltada e no dia seguinte ela reencontrou com o suspeito no mesmo lugar onde foi roubada. A vítima chamou a polícia, o homem foi levado para a delegacia, mas não ficou preso. É difícil. Uma câmera de monitoramento flagra o momento em que um pedestre é atropelado por um ônibus na região central de Jundiaí. De um lado, uma empresa que se nega a fornecer energia elétrica. De outro, a prefeitura que fecha os olhos para um problema social. Há 25 anos, moradores de Campinas esperam pela energia que nunca foi ligada. Cansados de esperar, eles resolveram investir por conta própria. Mas a CPFL, sem avisar, cortou toda a ligação. No próximo bloco, você vai ver que está confirmado o primeiro caso de raiva em Mojimirim no ano. O animal contaminado foi um potro que ficava na zona rural da cidade. Eu trago também um alerta para os pais. A partir de janeiro, as crianças vão ser obrigadas a ter um novo documento. Os detalhes já depois do intervalo. Você vai ver também que a pesquisa brasileira ganha espaço no exterior. O combate ao Aedes aegypti vai ser levado para outros países onde ele tem transmitido dengue. O SP Record volta já. Sete horas e 2 minutos, o SP Record está de volta. A partir do ano que vem, passa a ser obrigatório que as crianças de qualquer idade tenham um CPF. Atualmente, a obrigação era apenas a partir dos 8 anos. A medida é para evitar fraudes na declaração do imposto de renda. Está confirmado o primeiro caso de raiva do ano em Mojimirim. O animal contaminado foi um cavalo que ficava na zona rural da cidade. As pessoas que tiveram contato com o animal foram vacinadas. O último caso registrado na cidade foi em um morcego no ano passado. Já em Itapira, só neste ano, 14 casos de raiva em animais já foram confirmados. 5 a mais do que os que foram confirmados no mesmo período do ano passado. Um outro caso também está em investigação. O ano passado foi o segundo ano com mais registros de casos de raiva em animais na cidade, com 21 no total. Boa notícia, o Instituto Butantan, em São Paulo, conseguiu patentear o processo de produção da vacina contra a dengue. O medicamento está na última fase dos testes em humanos. Com isso, o Brasil vai poder exportar a tecnologia para outros países que também enfrentam casos da doença. A Organização Mundial da Saúde classificou o uso excessivo de videogames como uma doença. Esse vício pode causar problemas graves, principalmente no desenvolvimento das crianças e adolescentes. No próximo bloco tem as notícias do esporte. O atacante Neymar deixou o treino de hoje na Rússia com dores no pé direito. E ainda tem Guarani e Ponte Preta. Aliás, falando em Ponte Preta, a gente traz a história do seu Souza, funcionário que cuida da grama do Majestoso e ganhou projeção nacional. E ainda, homem armado causa pânico no centro de Americana. A polícia precisou ser chamada para conter o homem que colocou em risco várias pessoas. 7 horas e 15 minutos, o SP Record está de volta e eu falo agora de futebol. O atacante Neymar deixou o treino de hoje na Rússia com dores no pé direito, o mesmo que ele operou antes do Mundial. O craque passou por uma avaliação da equipe de fisioterapeutas da seleção e deve participar normalmente do treino de amanhã. O Brasil enfrenta a Costa Rica pela segunda rodada da Copa do Mundo da FIFA, nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã. Hoje teve estreia do Grupo H na Copa da Rússia e os donos da casa voltaram a ganhar de goleada. O Japão também surpreendeu. O Corinthians aproveita a pausa em função da Copa do Mundo da FIFA para recuperar 3 jogadores de lesão. Os atletas devem ficar à disposição do técnico Osmar Loz na volta do Campeonato Brasileiro.
O Santos confirmou a venda do atacante Rodrigo para o Real Madrid. O presidente do clube garantiu que o dinheiro vai ser usado na busca por reforços. Aqui esse um ano eu vou dar o meu melhor, vou continuar focado aqui para conseguir meus objetivos. Pela Série B, o Guarani entra em campo hoje à noite contra o Avaí em Florianópolis. Depois de 2 empates em Campinas, o Bugre precisa recuperar os pontos para se aproximar do G4. Mudando de assunto, um homem armado espalha o terror no centro de Americana. Ele fez diversos disparos para o alto e contra o chão. A polícia foi acionada e tentou negociar com ele. Um homem foi preso com mais de 10 quilos de cocaína. Na casa dele, a polícia encontrou um buraco de mais de 2 metros, cheio de embalagens e drogas. Os roubos na região. O SP Record fica por aqui. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira, às 6:50 da noite, depois do Cidade Alerta. Tchau!